Investigue um pouco melhor. Burgess e a mãe de Arabella, Samantha Del Camp, foram ambas acusadas de homicídio doloso esta tarde pela morte de Arabella. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é o A Wicked World agora, se você ainda não conferiu o A Wicked World no Patreon. E você quer ter acesso a mais de 60 vídeos exclusivos com novos sendo adicionados todo mês, então não deixe de fazer isso agora usando o link na caixa de descrição abaixo. A história que eu tenho para você hoje é sobre uma garotinha que foi morta pelo namorado da mãe dela. Mas a mãe dela também teve mais envolvimento do que estava disposta a admitir. Esta é a história de Arabella Parker. Arabella Margaret Parker nasceu em Lewisburg, Pensilvânia, em 20 de setembro de 2016, filha de sua mãe, Samantha Del Camp, e de seu pai, Carl Parker. Ela era carinhosamente apelidada de Shortcake e tinha 3 irmãos bem mais velhos que a adoravam. Arabella amava sua família, dava abraços e beijos, dançava e adorava ser o centro das atenções. Ela também adorava sorvete, brincar lá fora no seu carrinho elétrico e bonecas de todos os tipos. A mãe de Arabella, Samantha, tinha apenas 19 anos quando conheceu Carl, de 39 anos, em março de 2015. O casal se apaixonou loucamente rápido e ficou noivo um mês depois. No entanto, eles nunca chegaram a se casar porque Carl foi mandado de volta para a prisão por violação da condicional em meados de 2019. Isso aconteceu depois que ele foi preso por dirigir embriagado em novembro de 2018, e durante esse tempo, tanto Samantha quanto Arabella estavam no carro com ele. O motivo pelo qual Carl estava em liberdade condicional em primeiro lugar era porque ele havia se envolvido em um assalto em 1999, pelo qual cumpriu 13 anos de prisão. Não demorou muito depois que Carl voltou para a prisão para que ele e Samantha terminassem o relacionamento. E em maio de 2019 foi aberto um caso no Serviço de Proteção à Criança, alegando que Samantha estava abusando de Arabella. Então, em junho de 2019, Samantha conheceu Jared Burgess, de 18 anos, pela internet. Poucos meses depois, ela e a filha se mudaram para um apartamento com ele e mais 4 colegas homens. No entanto, essa situação de moradia era apenas temporária e, em agosto de 2019, o casal, junto com Arabella, se mudou para seu próprio apartamento localizado na West Shamokin Street, em Trevorton, que ficava a cerca de 16 quilômetros de Sunbury, onde moravam antes. Pouco após Samantha se mudar com Jared, ela ficou financeiramente dependente dele, pois não tinha emprego. Além disso, Jared já tinha antecedentes criminais, como era de se esperar. Em julho de 2018, cerca de um mês antes de completar 18 anos, ele foi preso e acusado de agressão simples. Roubo qualificado, furto, conspiração para cometer furto, receptação de bens roubados e conspiração qualificada para cometer roubo com ameaça imediata de lesão corporal. 2 meses depois disso, ele foi acusado de assédio e agressão após bater a cabeça de sua então namorada grávida no painel do carro. Agora, quando a avó de Arabella, Bonnie, viu ela e Samantha em uma festa de 4 de julho, percebeu hematomas nos corpos da mãe e da filha. Quando Bonnie perguntou a Samantha o que havia, a filha disse que não era nada e que não precisava se preocupar. Bonnie sabia que não era bem assim e, com outros familiares, passou a ligar para o Serviço de Proteção à Criança. A avó até tentou conseguir a guarda da pequena Arabella, mas foi negada por um juiz em setembro daquele ano. Frustrada porque ninguém a ouvia, Bonnie foi ao Facebook e postou sobre como Jared estava maltratando Samantha e Arabella, implorando para que Samantha o deixasse. Mas isso não impediria que acontecesse, só piorou a situação. Nesse ponto, Jared já estava batendo regularmente em Samantha e Arabella. Ele também, às vezes, fazia com que elas marchassem pelo corredor quando não o obedeciam. Jared ainda proibia Samantha de usar o telefone ou sair do apartamento deles.
As coisas pioraram ainda mais quando, em 6 de outubro, Jared pegou Arabella, a jogou em uma cadeira, deu um tapa no rosto dela, chutou e socou suas costas, e depois pisou em seu estômago. Depois disso, ele a jogou na cama, onde a socou novamente. Em seguida, ele jogou Arabella na banheira e ligou a água. De acordo com Samantha, ele estava tentando afogar sua filha, mas ela não fez nada, porque ele também a havia agredido e não devolvia seu telefone, nem a deixava sair. Dias depois, em 10 de outubro, Bonnie, preocupada com a neta, foi à casa para ver como estavam as coisas. No entanto, nem Jared nem Samantha a deixaram entrar e bateram a porta na cara dela. A avó ligou para o Serviço de Proteção à Criança e para a polícia local, mas nenhum quis ajudar quando ela contatou autoridades de outro condado. Eles realmente foram até a residência, mas quando viram Arabella, alegaram que ela estava em boas condições. Mais tarde, eles admitiram que a garotinha nunca foi examinada para verificar marcas ou hematomas. Mas, de acordo com Samantha, os policiais viram hematomas em sua filha. Mas eles não fizeram nada e não fizeram nenhuma pergunta para a menina de 3 anos. A mãe também não fez absolutamente nada para informar à polícia o que estava acontecendo dentro de casa e nunca tentou buscar ajuda para ela ou para sua filha. Então, mais tarde, naquele mesmo dia, o 190 foi chamado para a casa onde Arabella e sua mãe moravam. Relataram que a menina de 3 anos tinha convulsões sem explicação. Quando os socorristas chegaram, não sabiam o que ocorria com Arabella. No entanto, eles perceberam hematomas por todo o corpo dela. A garotinha foi levada às pressas para o hospital. Mas como Jared e Samantha alegaram que não sabiam o que havia causado as convulsões dela, a equipe médica não sabia a gravidade da condição dela a princípio. Após uma tomografia mostrar um grave inchaço no cérebro, Arabella passou por uma cirurgia de emergência para tentar reduzi-lo. Os ferimentos dela eram tão graves que partes do cérebro já estavam mortas naquele momento e precisaram ser removidas cirurgicamente. Após a cirurgia, Arabella foi colocada em suporte de vida e deram a ela apenas 10% de chance de sobrevivência. A menina também tinha pelo menos 44 hematomas espalhados pelo corpo, pulmões machucados, sangramento interno no abdômen, 11 costelas quebradas, fraturas na clavícula, além de escoriações e sangramento na região íntima. Os ferimentos dela estavam em vários estágios de cicatrização. A pequena Arabella ficou no hospital por semanas e, em meados de novembro, sofreu um derrame e mais sangramento no cérebro. Naquela época, os médicos disseram à família que nada mais podia ser feito e ela foi retirada do suporte de vida. Surpreendentemente, ela continuou a respirar sozinha por mais 48 horas. No entanto, ela acabou falecendo em 22 de novembro, um dia depois que Arabella foi levada ao hospital. Em 11 de outubro, Jared foi preso e acusado de CA. Naquela época, as autoridades consideravam a mãe da menina, Samantha, também uma vítima, de acordo com Samantha. Jared disse que tudo ficaria bem se Arabella não sobrevivesse, pois eles poderiam ter um filho juntos. Ele também avisou que era melhor ela não culpá-lo por nada do que acontecesse. E se tudo ficasse demais, eles poderiam simplesmente sair deste mundo juntos. Samantha insistia que não tinha nada a ver com os ferimentos fatais da filha e que ela mesma tinha sido apenas uma vítima de Jared. Enquanto Arabella ainda lutava pela vida no hospital, Samantha foi ao programa do Steve Wilkos. Durante o episódio, Samantha afirmou que não tinha deixado Jared porque tinha muito medo dele. Mesmo passando no detector de mentiras aplicado por Steve, ela não se livrou da responsabilidade. Em vez disso, Steve também a culpou, dizendo que ela tinha sido a responsável por deixar sua filha em uma situação tão perigosa. Eu não preciso de um detector para me dizer que você falhou com sua filha. Eu não preciso de um detector para me dizer isso. Quando se trata da sua própria filha, que está lutando pela vida, que você é uma covarde, eu não preciso de um teste para me dizer que você é uma das mães mais miseráveis. Obrigado. Agora, de acordo com uma das irmãs mais velhas de Arabella, Amanda, Samantha já disse no passado que gostaria de nunca ter tido sua filha. Bonnie, mãe de Samantha, relatou que na segunda-feira, antes de Arabella ser levada ao hospital, Jared disse para ela que iria acabar com o resto da vida dela e que ela nunca mais seria a mesma.
Na época, ela não fazia ideia do que ele queria dizer, mas descobriu no dia 10 de outubro, depois de ouvir o que Samantha tinha a dizer no programa do Steve Wilkos. Os investigadores determinaram que as declarações dela eram inconsistentes e no dia 25 de outubro, ela foi presa por colocar uma criança em perigo. Quando Arabella faleceu, um pouco menos de um mês depois, as acusações tanto de Samantha quanto de Jared foram agravadas para homicídio. Outras acusações também foram adicionadas, incluindo obstrução em um caso na Califórnia, fazer denúncias falsas à polícia e agressão agravada e simples. Samantha, o que você acha disso? Quer falar algo? Esse é seu momento de se expressar. No tribunal, Delcamp falou ao juiz John Gambick que Burgess a tratava como prisioneira e não permitia que ela saísse. Ela afirmou querer muito ir ao funeral de Arabella e disse: "Eu tentava proteger minha filha. Eu era a prisioneira, a única lá por ela." Enquanto isso, Burgess disse que não teve nada a ver com a morte de Arabella e que Delcamp foi quem causou o abuso. Isso tudo é fofoca de um viciado em drogas e um mentiroso de M. Você disse que é tudo, Samantha. Sim. Então você leu o jornal? Sim. Isso aí já te diz tudo. De acordo com Samantha, na noite de 10 de outubro, ela estava na cozinha lavando a louça, enquanto Arabella estava na sala de jantar, mexendo na comida, sem querer jantar. E, de repente, ela ouviu Jared gritando com a garotinha. Quando ela foi ver o que estava acontecendo, encontrou seu namorado pressionando Arabella contra a parede pelo pescoço. Samantha afirmou que tentou impedi-lo e gritou com ele, mas ele a empurrou, derrubando seus óculos, quando conseguiu pegar os óculos e se levantar novamente. Ela testemunhou Jared jogar Arabella a cerca de 1 metro ou 2 pelo quarto. E enquanto a parte de baixo do corpo de Arabella caiu no sofá da Minnie Mouse, a cabeça dela bateu forte no chão. Isso rachou o crânio dela e danificou seu cérebro, fazendo com que ela tivesse convulsões. A mãe descreveu Arabella se debatendo no chão como um peixe. Segundo Samantha, ela implorou para Jared ligar para o 911, mas ele preferiu ligar para sua mãe, Christy Lynn Willis, que era auxiliar de enfermagem. Ele evitou ligar para os serviços de emergência por medo de problemas devido aos hematomas no corpo de Arabella. Dias antes, os registros telefônicos indicariam que Jared havia falado com a mãe dele ao telefone 4 vezes antes de os paramédicos serem chamados. Nessas conversas, discutiram como manter Jared longe de problemas. Christy então disse ao filho que iria até a casa e mentiria para as autoridades, dizendo que ela esteve lá o tempo todo. E só depois que Christy chegou ao apartamento deles é que o 911 foi finalmente chamado. Cerca de 1 hora após Arabella começar a ter convulsões, o celular de Samantha indicou que alguém fez uma pesquisa nesse período. O que fazer se seu filho tiver uma convulsão? Devido ao envolvimento dela em tentar esconder o que realmente aconteceu com a pequena Arabella, a mãe de Jared também foi presa e foi acusada de obstrução criminosa, falso relato e de dificultar a prisão ao fornecer informações falsas para as autoridades. Ela acabou sendo considerada culpada por essas acusações e foi condenada a uma pena de 17 meses a 17 anos de prisão. O julgamento de Jared começou em novembro de 2021 e agora ele admitiu o que fez com Arabella para causar a lesão na cabeça dela e essa confissão foi apresentada ao júri. No entanto, durante o julgamento, ele também disse: "Eu bati nela, mas não com força ou de forma excessiva. Talvez 5 vezes eu a segurei pelos ombros quando ela não estava comendo. Eu não planejei que ela morresse. Espero que ela me perdoe. Eu não a joguei com força para machucá-la, mas eu deveria ter dado mais alguns passos para colocá-la no sofá." Ele também afirmou que sempre foi próximo da menina de 3 anos, dizendo: "Ela me amava e eu a amava." Jared foi considerado culpado pelas acusações e mais tarde seria condenado a 24 a 50 anos de prisão. Samantha foi a julgamento em maio de 2022 e sua equipe de defesa tentou argumentar que ela não havia tirado sua filha da situação porque estava apavorada demais com Jared. Mas no final, ela também foi considerada culpada pelas acusações e seria condenada a 12 a 25 anos de prisão. 2 vigílias à luz de velas foram realizadas para Arabella na noite de 19 de novembro, uma em Trevorton, onde ela morava, e outra em Danville, perto do hospital onde a menina estava sendo tratada. O funeral de Arabella Parker foi realizado pouco mais de um mês após sua morte, em 28 de dezembro de 2019, e ela foi cremada.
As cinzas dela foram então distribuídas entre os membros da família. E, em uma reviravolta chocante, a irmã mais velha de Arabella, Amanda Parker, e seu namorado, Ernesto Reynolds, acabaram sendo presos e acusados de colocar em risco o bem-estar de crianças. Isso ocorreu após o filho deles, de 6 meses, ser privado de atendimento médico ao sofrer lesão e fratura no crânio. Mensagens de texto entre os dois mostraram que eles haviam discutido mentir para a equipe médica sobre os ferimentos da filha. Amanda foi quem falou sobre a morte de Arabella. Fico sem palavras ao pensar como alguém poderia machucar uma criança tão doce e inocente. Agradeço aos apoiadores de Um Mundo Cruel. Agora tem ainda mais de Um Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.